Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui quem está falando com vocês é o Luiz Carlos Burgos mais uma vez. Espero que vocês apreciem, acompanhem o nosso canal, divulguem os nossos vídeos nas redes sociais. Se você gostar, dá um like no vídeo. Se você não gostar, pode dar um dislike. Mas sempre sejam educados nos comentários. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dos microfones. O microfone é um transdutor eletroacústico, porém ele funciona ao contrário do alto-falante. Ele transforma as ondas sonoras em sinais elétricos, que depois serão amplificados e reconvertidos em ondas sonoras. Existem diversos tipos de microfone no mercado, porém nesse vídeo a gente vai falar sobre os mais comuns, que são o microfone dinâmico, o microfone de condensador ou capacitor, o microfone de eletreto e o microfone de fita, que apesar de ser um microfone antigo, ainda tem alguns deles aí no mercado. Tá, pessoal? A ideia de todos os microfones é a mesma. Eles têm um diafragma, uma membrana bem fina, aonde a onda sonora vai empurrar esse diafragma, vai distorcer esse diafragma. E a distorção desse diafragma é que vai gerar a corrente elétrica variável. A intensidade da tensão que sai do microfone depende da força, ou seja, da intensidade do som que é captado pelo diafragma. Ou seja, um som mais intenso vai produzir uma tensão maior. Um som mais fraco vai produzir uma tensão menor. E a frequência do som produzida pelo microfone depende da velocidade do som, ou seja, depende da frequência do som que chegar no diafragma. Então, todos os microfones possuem um diafragma. O que muda é a maneira com que o diafragma vai interagir com o circuito do microfone para produzir o sinal elétrico. Começando pelo microfone dinâmico. No microfone dinâmico, o diafragma, que é uma fita bem fininha, vai mover uma bobina dentro de um ímã. Então a onda sonora vai bater no diafragma, vai empurrar essa bobina para dentro e para fora do ímã, e aí a bobina vai gerar tensão elétrica, que é o sinal de áudio que vai sair dele. Tá? Então o microfone dinâmico utiliza a bobina para gerar o sinal de áudio. Tá? No microfone de capacitor, observe que tem uma placa fixa dentro dele e o diafragma, que é uma placa móvel, que é uma placa fininha, tá, pessoal? Inclusive o diafragma do microfone de condensador é mais fino do que do microfone dinâmico. Então essas duas lâminas formam um capacitor. O problema do microfone de capacitor é que precisa de uma bateria dentro para funcionar, ou seja, ele é alimentado, ele tem um lugarzinho para você colocar uma pilha ou uma bateria, dependendo do caso. Essa bateria vai manter esse capacitor carregado. E a tensão que vai para o circuito é a tensão armazenada no capacitor. Então, conforme as ondas sonoras empurram o diafragma mais para longe ou mais para perto dessa outra lâmina fixa, a capacitância desse sistema aqui vai mudando. Ou seja, se o diafragma chegar mais perto da outra placa, a capacitância aumenta, ou seja, ela armazena mais cargas. E se ficar mais longe da peça fixa, a capacitância diminui. A carga elétrica armazenada por ele diminui também. Então percebam que à medida que o diafragma vai se movendo para longe ou para perto da peça fixa, a tensão armazenada no capacitor aumenta, diminui, e é essa tensão que vai para o circuito, que a tensão variável é o sinal de áudio. Então no microfone de condensador é um capacitor que muda de valor constantemente de acordo com as ondas sonoras, sempre movendo para frente e para trás o diafragma perto dessa outra peça fixa, que é a outra placa do capacitor. Tá? O microfone de eletreto, ele é igual, funciona igual ao microfone de condensador. Na verdade, o microfone de eletreto é um microfone de capacitor também. Só que ele tem uma fitinha bem fininha de um poliéster chamado Mylar. Esse poliéster é carregado, ou seja, tem uma carga elétrica nele. Essa carga elétrica é gerada pelo próprio atrito do ar mesmo. Ou seja, quando você fala perto de um microfone de eletreto, o próprio movimento do ar já carrega de eletricidade essa peça. Ou seja, esse poliéster, essa laminazinha de poliéster chamada Mylar, tá? Que é um condutor de eletricidade. Então, à medida que você fala na frente do microfone de eletreto, ele empurra o diafragma mais perto da peça fixa e a tensão gerada por esse sistema é amplificada por um FET que tem dentro do microfone. O microfone de eletreto ele gera uma tensão tão fraquinha
que ele precisa de um MOSFET internamente para amplificar. Veja aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele precisa de uma polarização, uma tensão. Ele tem um terminal positivo e negativo exatamente porque ele tem um MOSFET dentro. Então, na hora que você fala, a carga elétrica é empurrada para o MOSFET para ele amplificar e aí sai o sinal de áudio aqui no dreno dele. Tá, pessoal? MOSFET não, é FET. É um FET comum aqui dentro do eletreto. Então, o eletreto ele tem dois terminais. O negativo, que vai no source do FET, e o positivo, que vai no dreno. E na hora da polarização mais B, através de um resistor de polarização, é ligado no polo positivo do eletreto. E aí vai o sinal de áudio. Então, o eletreto precisa de uma alimentação para poder funcionar e um resistor de carga para o FET internamente. Tá, pessoal? Então, em relação a esses microfones, o microfone dinâmico e o de capacitor, olha, depende do ambiente de cada um dos microfones. O microfone dinâmico, por exemplo, ele é mais versátil do que o de capacitor. Porém, a qualidade do som dele é um pouquinho inferior ao microfone de capacitor. O microfone de capacitor ele produz um som mais limpo, mais legal. Porém, ele capta mais ruídos. Então, o microfone de condensador ele não costuma ser muito usado em ambiente muito aberto, que tem ruídos externos. Agora, em ambientes fechados, é o melhor que tem, o de condensador. O dinâmico ele já pode ser usado em ambientes mais abertos, porque ele não capta tanto ruído assim quanto o microfone de condensador. Os microfones eletretos são microfones que você tem que falar bem perto dele para ele produzir um sinal de elétrico utilizável. Então, os microfones eletretos você vai encontrar em gravadores portáteis, em telefones normais, em telefones celulares também. Tá? Ou seja, onde você precisa de um microfone bem pequenininho é que você tem um microfone de eletreto. Tá, pessoal? E ele tem polaridade, ele tem mais ou menos por causa do FET que está dentro dele. E por fim, o microfone de fita. O microfone de fita ele tem dois ímãs e uma fita metálica toda tortinha dentro dele, mas é uma fita tão fininha que as ondas sonoras distorcem essa fita e como ela está dentro de um ímã, a distorção dessa fita dentro de um ímã gera uma tensão elétrica na fita. E essa tensão elétrica na fita é recolhida para ser amplificada depois. Tá, pessoal? Então, por isso que se chama microfone de fita ou ribbon, que seria uma fita, tipo de fita em inglês, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e aprendido a diferença entre eles. Microfone dinâmico tem bobina, microfone de condensador tem capacitor, o microfone de eletreto tem capacitor e FET, e o microfone de fita tem uma fita dentro de dois ímãs. Belezinha, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se no canal. Se você não gostou, dá um dislike, mas seja do caso nos comentários. Vejo vocês aqui num próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.